O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos de seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E levantando os olhos para os seus discípulos, Jesus disse: Bem-aventurados vossos pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Que estas palavras sirvam para o perdão de todos os nossos pecados. Amém. Podemos ficar sentados. Meus prezados irmãos aqui na comunidade Nossa Senhora Aparecida de Helena Maria, nós estamos aprofundando uma caminhada que Jesus está fazendo a partir do Evangelho de Lucas. Sempre gosto de lembrar que o Evangelho que a Igreja nos apresenta todo domingo é para nos ajudar a refletir, a entender o projeto próprio e o ensinamento e o exemplo de Jesus Cristo. É interessante, vou fazer já uma pequena comparação. A nossa leitura de hoje do Evangelho, ela inicia de Jesus descendo do monte e vai numa planície. No Evangelho de Lucas, Jesus sobe ao monte várias vezes e reza. Antes desse fato nosso de hoje, onde Jesus fez essa grande declaração das bem-aventuranças e dos ais, Jesus estava no monte e disse o evangelista Lucas, ficou orando a noite inteira. Depois, ele escolheu entre os discípulos que ele tinha, e tinha muitos discípulos, escolheu os 12. E aí ele menciona o nome desses 12 que estão aqui. Um deles foi mudado porque era Judas, mas no lugar dele entrou Matias, que foi nomeado posteriormente. Mas Jesus escolheu um por um dos 12. Aí ele desceu na planície. E na planície é que encontra a realidade da vida. Eu queria contar isso porque nós percebemos um momento de oração que no Evangelho de Lucas aparece sempre Jesus
ou em cima de um monte, rezando, ou então se afastando um pouco dos outros para ficar um pouco isolado, sozinho, para poder fazer a sua reflexão, o seu contato com o Pai e avaliar a sua vida na caminhada. Quando Jesus subiu ao monte, aqui, na leitura anterior ao texto nosso, Jesus ele vai entrar em contato com Deus. E a comparação que eu faço é como nós fazemos. Esse momento aqui que nós estamos reunindo é como se nós estivéssemos em cima de um monte, onde nós vamos refletir, onde nós vamos rezar. Mas a vida não acontece aqui. Por isso que Jesus desce na planície. E na planície ele vai encontrar com pessoas, ele vai encontrar com doentes, aqui em cura, ele encontra com os coxos, ele encontra com as pessoas necessitadas, ele encontra na realidade, visita uma casa, visita na planície. Mas para poder fazer bem a vida na planície, que seria a vida nossa de todo dia, de toda hora, precisa da oração, precisa força, como nós estamos fazendo aqui. Aqui a gente veio, como diz o Papa, numa das suas pregações, aqui é como posto de gasolina. Quando você vai caminhar em todos os lugares com o carro, só que a gasolina acabou, então você precisa ir lá se abastecer. Abastece, mas o sentido da vida não está no posto de gasolina, o sentido da vida está na vida. Mas eu preciso me abastecer. E esse é o sentido da nossa vida aqui. Nós estamos nos abastecendo com o quê? E aí entra o tema das nossas leituras, que aparece já desde a primeira leitura do profeta Jeremias, onde ele vai dizer algumas declarações que depois são transmitidas no Salmo 1. O Salmo 1, ele não foi escrito primeiro, ele foi colocado como primeiro salmo. Porque o Salmo 1, a partir da profecia de Jeremias, ele vai colocar os dois caminhos. Que cada um de nós, na vida, precisamos escolher ou seguir um caminho ou seguir outro caminho. O evangelista Mateus depois vai determinar isso, ou passar pela porta estreita ou passar pela porta larga. Passar pela porta larga, fazer de tudo que te interessar, fazer de tudo que convém para você. Você vai se envolvendo em tudo, sem critério nenhum, sem julgamento nenhum, sem moral, sem ética. O importante que me interessa. Isso que é transmitido aqui pelo Salmo feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. Feliz aquele que não entra no caminho dos malvados, e feliz aquele que não se junta aos zombadores, não senta com eles. Esse que é feliz, quem é? Encontra seu prazer na lei de Deus e medita ela dia e noite. Isso que está também no profeta Jeremias. Então, existem dois caminhos, o caminho da justiça, da fraternidade, da comunhão, que depois Jesus vai chamar esse caminho do justo, o reino de Deus. E ele amplia o reino de Deus. Que a alicerce do reino de Deus é a palavra de Deus, que agora, como dissemos semana passada, a palavra de Deus, quem ouviu a minha homilia, está gravada, a palavra de Deus é Jesus Cristo. A lei de Deus agora não é mais o Antigo Testamento, mas foi atualizada, é renovada, se tornou Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. É interessante perceber que na nossa leitura de hoje, também no Evangelho, quando Jesus desceu do monte agora, encontrou a multidão que veio de todos os lugares, da Judeia, de Jerusalém, mas também veio do estrangeiro, de Tiro e Sidônia, todos eles vieram para ouvir. Ouvir quem? E para serem curados, que é um texto que infelizmente foi pulado aqui na nossa leitura. Esse pequeno texto, versículo 18 e 19, Jesus desceu com eles da montanha e parou num lugar plano, isso que é a vida. Aí estavam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão do povo de toda a Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia.
vieram para ouvi-lo. Na leitura da semana passada, perto do lago lá de Genezaré, o povo, a multidão apertava Jesus, diz lá o texto, para ouvir a palavra de Deus. Mas vieram ouvir quem? De quem? De Jesus. E aqui de novo, vieram para ouvi-lo. Mas mais ainda, vieram para serem curados de suas doenças. Também os atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocar nele, porque dele saiu uma força que curava todos. Esses 2 versículos não fazem parte da nossa leitura da liturgia de hoje, foram pulados. Mas é importante a gente incluí-los, porque fazem parte do Evangelho. Então, voltando à nossa primeira leitura e o Salmo, então ele vai colocar, na primeira leitura de Jeremias, diz que o justo, ele compara ele a uma árvore que está à beira do rio. A árvore que está lá no interior, ela não recebe pelas raízes a água, não tem. Agora a árvore plantada à beira do rio, o rio, a água sempre é nova, correndo. Não é lagoa que pode a água, por ser fechada, apodrecer. Não, é rio que corre. E esse rio que corre, a água vem sempre nova, vem sempre penetrando. E a árvore, a raiz da árvore, ele vai sempre se abastecer com aquilo que vem se renovando constantemente, que é a água. E por isso que ela cresce, as folhas nunca murcham, mesmo no tempo de seca, porque a água continua no rio. E produz os frutos no seu devido tempo. O Apocalipse vai aproveitar depois dessa ideia, e ele vai dizer que no novo céus e novas terras, essa árvore, ele vai dar fruto 12 vezes por ano. Todo mês ela produz os frutos, porque a fonte dela é Deus. É a vontade de Deus. A fonte dela é a construção do reino de Deus, diria Jesus Cristo. E aí ele disse que o justo é comparado, portanto, àquele que busca na palavra de Deus, que hoje é Jesus Cristo, que busca, portanto, hoje em Jesus Cristo, o seu ensinamento e o seu exemplo. E sempre produz os frutos. E aí ele disse, mas infelizmente nem todo mundo faz isso, porque tem outros que se envolvem com mentiras, se envolvem com enganos, têm o seu próprio projeto, e ele compara eles são como palhas. Palha que é? Palha é a casca do fruto, e que por ser leve, ela é levada por todo canto, vai em todo lugar, o vento leva para todo lugar, não tem princípios. Não tem segurança, não tem projeto, vai onde interessa. Isso é chamado o ímpio, o injusto, o malfeitor, o escarnecedor. São várias palavras que ele usa a essas pessoas. Aí ele incentiva, mostra feliz. Então, quem é feliz para o Salmo? É aquele que não se envolve com os maus. É aquele que se constrói a sua vida a partir do ensinamento básico da lei de Deus, que no Antigo Testamento era concentrada principalmente nos 10 mandamentos. Agora, quem se sustenta pela lei de Deus, agora a lei de Deus é Jesus. E quem se sustenta pela palavra de Jesus e pelo ensinamento de Jesus Cristo. Aí nós entramos agora, então, na nossa leitura do Santo Evangelho, que o Evangelho também ele vai mostrar essas duas coisas. Primeiro, ele vai dizer 4 felizes, ou 4 bem-aventuranças. E é interessante perceber, felizes de vocês os pobres, porque
de vocês é o reino de Deus, é o reino de Deus. Felizes de vocês que agora passam fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês quando os homens os odiarem, os rejeitarem, os insultarem e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia e exultai, pois será grande a recompensa de vocês no céu. Assim os pais deles tratávamos profetas, perseguíamos profetas, mataram, mas os nomes deles permanecem eternamente. A questão central aqui existe muita confusão na interpretação. Quem são esses pobres? Felizes de vocês pobres. Primeiro, no Evangelho de Lucas, como eu disse já numa outra homilia, a palavra pobre, ele tem um pouco sentido muito mais amplo, porque a pobreza, ou ser pobre, ela é comparada ao reino de Deus. A pobreza com respeito ao reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é vivermos todos em paz uns com os outros, vivermos na fraternidade, vivermos na comunhão, vivermos repartindo toda essa graça que Deus criou na sua criação, como nós cantamos no canto inicial já da campanha da fraternidade. Então, a pobreza que o evangelista Lucas está falando é a pobreza com respeito ao reino de Deus. Mas que pobreza é essa? Então, esse termo é genérico. A pessoa que está doente, está lhe faltando vida, então ela está pobre, precisa se reativar e lutar para superar a doença. Aí ela vai ficar contente porque venceu. A pessoa que se envolve com vícios, com drogas, com sexo, com outras coisas, que é dominada, ela é pobre. Ela precisa lutar muito ao reconhecer a sua situação. Eu tenho que sair dessa. E eu vou buscar ajuda para sair dessa, porque estou na miséria. Eu pensei que ia ser grande, maravilhoso, mas eu descobri que estou lá no fundo do poço. Quem reconhece isso, tem essa atitude de reconhecer o estado que está, vai lutar para superar, para sair. Todos nós enfrentamos a nossa vida com nossos filhos, com nossos irmãos, com nossos parentes. Todos nossos filhos se envolvem com coisas e pegam o caminho do mal. E a gente diz, nossa, como é que eu vou ajudar? Esse é o desafio. O pobre se torna vencedor exatamente quando ele se envolve, trabalha e vence. E aí a bem-aventurança, felizes de vocês, os pobres que lutam para construir uma vida mais digna, porque de vocês é o reino de Deus. Você conseguiu superar uma fase difícil da sua vida, mas lutou, suou, ficou a noite inteira sem dormir, trabalhando, vigiando seu filho doente, mas conseguiu tirá-lo do hospital e conseguiu se erguer e voltou à vida normal. Por isso que são felizes, porque lutam pela vida e vencem. Esse é o reino de Deus. O reino que Jesus Cristo inaugurou exatamente tem uma característica fundamental de arregaçar as mangas, de diante dos problemas que nós encontramos, não nos acomodamos e dizer, eu vou lutar. Isso fazem a criança, o jovem, quando a mãe incentiva para a criança estudar para poder fazer o exame do Enem e para poder ter possibilidade de entrar na faculdade e dizer, graças a Deus, custou muito, agora está na faculdade, não, para aí, vai ter outra luta agora para permanecer fiel até o final e no final você receber o diploma. E quando receber o diploma, mais uma luta, porque disse, eu preciso melhorar. O que Jesus está dizendo, felizes são aqueles que lutam para construir a vida. É interessante perceber que o Papa, no documento que ele escreveu,
Para o ano que nós estamos vivendo, chamado jubilar, nós vamos cantar o canto final desse ano jubilar. O documento se chama Spes non confundit, em latim quer dizer a esperança não engana. A esperança não engana. E a esperança, segundo o Papa, é assim, e segundo São Paulo, de onde tirou essa frase, a pessoa vê, eu quero chegar até aqui, então você luta, trabalha, se envolve para chegar até aqui, mas quando chegou aqui, você percebe que precisa dar mais um passo, então luta, trabalha, se esforça, e chegou até aí. Quando chegou lá, isso é igualzinho à montanha. Você começa a subir a montanha, você está aqui, tem uma visão. Aí você, não, vou subir mais um pouco. Aqui em cima tem outra visão. Aqui em cima tem outra visão. Subindo mais tem outra visão. Nossa, a vida nossa é essa, de esperança, como foi o lema de Dom Paulo Evaristo Ans, aprendi dele. O lema de Dom Paulo Evaristo Ans, que era nosso arcebispo aqui, antes de se formar, lá no início, quando se formou paróquia, 50 e poucos anos atrás, o lema de Dom Paulo era de esperança em esperança. De esperança em esperança. A vida nossa toda é assim. Isso é a construção do reino de Deus. Vida e mais vida. Se eu conseguir lutar para ficar agora de uma doença, vencer a doença, primeiro eu preciso prestar atenção para não ficar doente, para não voltar, porque a tendência é voltar. Olha, quem tem câncer hoje, graças a Deus, nós temos muitas possibilidades de cura. Quem tem câncer e consegue resolver, se for no início, consegue vencer, mas ele tem que estar vigiando constantemente, fazer exames para ver se por acaso não vai voltar. Então tem que ficar de olho. Isso é a construção da vida. E prestar atenção pela vida e mais vida. Esse é o reino de Deus, de esperança em esperança. Mas o Papa, na sua bula chamada Bula de Proclamação do Jubileu Ordinário de 2025, e quem escreve isso é o Papa Francisco de Roma, que é servo dos servos de Deus. A quantos lerem esta carta, que a esperança lhes encha o coração. Aí quando ele vai tratar, de que esperança nós estamos tratando? Tem muitos que colocam a esperança simplesmente depois do cemitério. O Papa diz não, está inclusa no fim da vida, lógico, como é o processo da vida nossa. No final todos nós vamos descansar, vai passar o nosso tempo, e aí a partir do bem que nós fizemos, o nosso nome continua presente nas pessoas que permanecem como exemplo. Isso sem dúvida nenhuma, isso faz processo da vida. Mas o Papa introduz antes, aonde é que precisamos ter mais esperança hoje? Então ele elenca algumas coisas aqui. Primeiro, a esperança. Todos nós precisamos ter esperança para construirmos a paz. Documento que ele publicou no dia 1º de janeiro, Dia Mundial da Paz. Que o primeiro sinal de esperança se traduza em paz para o mundo. E que ele reclama e diz, infelizmente, nós temos muitos lugares onde o povo está matando um ao outro, e que isso precisa acabar. Porque isso mata. Os conflitos matam. Então, precisamos lutar para construir o reino de Deus, sempre em comparação ao reino de Deus. Mas qual é outra esperança? Ele diz aqui, o jubileu, recorde, que serão chamados filhos de Deus todos aqueles que se fazem obreiros da paz, promotores da paz. É a bem-aventurança no Evangelho de Mateus. Depois ele coloca mais uma coisa da esperança que nós precisamos construir. Ele coloca: olhar para o futuro com esperança equivale a ter também uma visão da vida carregada de entusiasmo para transmitir a vida. Ele fala que tem gente que não está preocupado com amanhã. Tem gente que mora junto, quer morar junto, mas não quero ter filhos, não quero ter filhos. O Papa disse: isso é uma esperança para o mundo dar continuidade, gerar filhos.
Isso que está escrito lá no livro do Gênesis, que é o canto que nós cantamos. E Deus viu que tudo era bom e disse: multiplicai, crescei e multiplicai. Faz parte do processo da vida. Depois o Papa diz: nós precisamos ter abertura à vida, com uma maternidade e uma paternidade responsável. É o projeto que o Criador inscreveu no coração e no corpo dos homens e das mulheres, uma missão que o Senhor confia aos cônjuges e ao seu amor. Essa é a esperança. Tem gente que quer ficar junto só para ter o prazer do sexo. Não vão se satisfazer na vida. Amanhã, depois, eles vão perceber que besteira que nós fizemos, que só pensamos nisso, não pensamos na totalidade da vida. Depois, aí ele disse a esperança. Onde estão os problemas maiores? Os presos no mundo todo, que cometeram erros e que precisam ser ajudados para conseguir se recuperar. É a primeira coisa, a esperança aos presos. Depois, ele coloca a esperança aos doentes. Os doentes que precisam ser acompanhados, curados e fazer de todo o trabalho. Os doentes. Depois ele coloca os jovens que às vezes não vê perspectiva nenhuma para o futuro. Os jovens que estão viciados hoje em pensar numa coisa só: drogas, alienação e dinheiro, só pensam nisso e não pensam no valor da convivência humana, da fraternidade, de se relacionar um com o outro, com o verdadeiro sentido da vida. Um outro tema, ele disse: os migrantes que para buscar vida e mais vidas deixam o seu país, arriscam tudo, muitos deles morrem no mar ou na caminhada. Você vê o que está fazendo esse nosso, que se considera Deus do mundo, nos Estados Unidos, expulsando todos aqueles que vão buscar vida nos Estados Unidos, e ele expulsa, manda tudo embora. E eles foram lá para tentar procurar algo com mais dignidade. Não, expulsa. Então precisamos olhar aos migrantes. Depois ele fala dos idosos, os idosos que muitas vezes são abandonados pelos próprios filhos. Todos esses são pobres. Por isso que Jesus disse: de todos esses que são pobres, que ele fala aqui, idosos, migrantes, jovens, doentes, e tantos outros, são os pobres. Mas esses pobres, se eles reconhecem que precisa melhorar, e que pode melhorar, eles vão entrar numa luta para conseguir uma vida melhor, e construir melhor a sua vida, construir melhor o reino de Deus. Portanto, a nossa leitura de hoje, ela vai exatamente mostrar as bem-aventuranças. Quem é que é bem-aventurado? Aquele que está numa situação de miséria, de pobreza, de doença, de abandonado, de perdido. Esses são os pobres. A palavra pobre, genericamente, no Evangelho de Lucas, inclui tudo, até os ricos. Nós falamos outro dia, Zaqueu, super rico, muito dinheiro, roubado, como ele mesmo falou. Eu vou devolver 4 vezes mais tudo que eu roubei diante de Jesus. Jesus, que é o reino de Deus. Eu vou devolver 4 vezes mais. Mas mais ainda, não basta devolver o que você roubou a mais. Eu vou repartir metade dos meus bens aos pobres, com os pobres. Isso é um apelo que o Papa faz para esse jubileu. Que os países mais ricos, que se enriqueceram à custa dos países mais pobres, que lhe roubaram todos os bens, diz o Papa, eles precisam abrir os olhos e ajudar esses outros países, que infelizmente não estão conseguindo desenvolver. Precisam ser solidários, precisa perdoar a sua dívida externa, ele fala, o Papa, para que esse povo que mora nesses países mais necessitados e mais pobres, por causa dos grandes e poderosos que lhes sugaram tudo,
eles precisam ser ajudados hoje, e o Papa faz apelo para eles. Portanto, quando o Papa diz felizes os pobres, não está falando felizes os miseráveis, não está pensando nisso. O Jesus Cristo, quando diz isso, fez referência ao reino de Deus. São pobres diante do reino de Deus, porque são egoístas, porque são dominadores, porque são doentes. E Zaqueu, por exemplo, mesmo rico, mas diante do reino de Deus é pobre. Mas agora na declaração que fez diante de Jesus, e Jesus vai responder, sim, agora sim. Agora a salvação entrou nesta casa. Agora vai viver no reino de Deus, porque vai devolver o que roubou a mais e vai repartir com os outros. Então você vai conseguir conviver com os outros, que é o reino de Deus, viver na fraternidade e na paz. Depois Jesus, para terminar, ele coloca aqui os ais. Os ais, ai de vocês, ai de vocês. Esses ais que são colocados não no sentido de condenação. Ai de vocês, diz aqui, ai de vós que agora tendes fartura, ai de vós que agora rides, ai de vós quando todos os elogiam, os colocam lá nos meios de comunicação, aqueles que pensam que são agora visíveis e querem aparecer, ai de vocês. Mas esse ai não significa condenação, esse ai significa, olha, precisa pensar. Porque você está se envolvendo numa coisa que vai te destruir. É o caminho dos dois caminhos. Jesus está avisando eles, ainda é tempo de mudar. Se você está percebendo que está sendo tomado pelo vício e quer se envolver mais com isso, cuidado o que vai ser amanhã de você. Então o apelo que Jesus Cristo está fazendo a esses todos que são no caminho do mal, é tempo de conversão ainda. Você pode mudar, você pode sair desse caminho. Eu tenho pena de vocês. Isso igualzinho quando alguém conhecido seu, de sua confiança, tudo, e vê essa pessoa envolvida com coisas que você, olhando um pouco mais para lá do seu nariz, você percebe, você já pensou o que vai acontecer com você amanhã e depois? Já pensou? Eu tenho pena de você. Você vai continuar nesse caminho? Muda, cai fora, sai dessa. Esse ai de Jesus, fazendo um apelo, porque o evangelho todo não é para condenar. Jesus veio para salvar e salvar a todos. Por isso que de Zaqueu ele vai dizer, também esse é filho de Abraão, e ele se converteu, ele mudou, ele viu o futuro dele destruidor, e diante de Jesus fez a sua conversão. Portanto, os ais, 4 ais que estão aqui, não estão para condenar, estão para fazer um apelo. Pensam bem nos caminhos que se envolveram, o caminho do mal, dos malfeitores, sai dessa, se convertam. Esse é o projeto de Jesus, tudo combinado com o reino. Então, aos pobres, ele diz felizes, porque lutam e conseguem crescer, construir o reino de Deus, conseguem melhorar, curar os doentes, curar os mancos, os coxos, curar aqueles que perderam a cabeça ou que estão sendo dominados na sua cabeça por uma outra ideologia que leva ao mal, precisam ser curados, mas a pessoa precisa tomar consciência disso, para ela mudar. E ai de vocês, tenho pena de vocês, mudem, para poder participar do reino. Por isso que eu vim, para mostrar para vocês que essa vida em que vocês se envolveram, ela vai levar para a sua própria destruição, como termina o Salmo. O justo, enquanto continua se alimentando pela palavra agora, que é Jesus e o seu projeto, vai para a vida, e vida plena e sempre, e diz, você que está no outro caminho, ainda há tempo. Isso é o conteúdo da nossa segunda carta. É possível mudar, porque Cristo ressuscitou. Cristo não se deixou envolver pelo mal. Está nos orientando que mesmo que tenha envolvido pelo mal, você pode mudar, você pode ressuscitar, você pode se erguer. Da doença pode se erguer, do envolvimento com drogas pode vencer.
É o apelo que Jesus Cristo nos faz hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio